Nós temos aqui uma integral que deve ser resolvida utilizando primeiramente uma substituição simples e depois uma substituição trigonométrica. Para que a resolução dela fique um pouco mais intuitiva, nós vamos quebrar essa raiz em duas, em raiz de 4 menos x sobre raiz de x, e nós vamos substituir raiz de x por u, sendo que, caso seja necessário, u ao quadrado é igual a x. Nós temos também essa carta na manga. Caso apareça algum x aqui no meio da resolução, e vai aparecer, nós podemos substituir por u ao quadrado. Bom, se u é igual a raiz de x, portanto, du é igual à derivada de raiz de x, que você deve estar careca de fazer, que é igual a 1 sobre 2 vezes a raiz de x dx. E olha só, nós temos dx sobre raiz de x aparecendo aqui na nossa integral. Portanto, o que nós podemos fazer com essa equação para que ela se pareça com esses termos aqui é passar o 2 multiplicando o lado esquerdo aqui dessa equação, ficando com 2 vezes du, que é igual a dx sobre raiz de x. Portanto, nós vamos trocar esse trecho em laranja por 2 vezes du. E aqui dentro dessa raiz nós temos 4 menos x, que é a mesma coisa que 4 menos u ao quadrado, dado que u ao quadrado é igual a x. Substituindo todos esses termos, nós ficamos com a integral de raiz de 4 menos u ao quadrado. Aqui não é necessária essa barra de divisão, porque nós trocamos dx sobre raiz de x por 2 vezes du. Esse 2 pode ficar fora da integral, dado que é uma constante, multiplicando essa função. Portanto, nós ficamos com 2 vezes a integral de raiz de 4 menos u ao quadrado du. Aqui a variável é negativa. Sendo assim, nós vamos utilizar seno de θ como a função trigonométrica, dado que a ao quadrado aparece aqui. A ao quadrado é igual a 4, portanto a é igual a 2. Nós vamos chamar u de 2 vezes seno de θ, sendo que du, derivada de u, é igual a 2 cosseno θ dθ. Nós ficamos então com 2 vezes a integral de raiz de 4 menos u ao quadrado, 4 menos 4 seno ao quadrado de θ, vezes 2 cosseno θ dθ, que é igual ao du. Dentro da raiz, nós temos 4 vezes 1 menos seno ao quadrado de θ, colocando o 4 em evidência. E lembrando que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, nós podemos reescrever 1 menos seno ao quadrado de θ como cosseno ao quadrado. E dado que esses dois termos estão dentro dessa raiz, nós tiramos a raiz de 4 e também de cosseno ao quadrado de θ, ficando com 2 vezes cosseno de θ. Portanto, aqui a nossa integral ela fica 8 integral de cosseno ao quadrado de θ dθ. Para resolver essa integral, nós vamos lembrar que cosseno ao quadrado de θ pode ser reescrito como meio 1 mais cosseno de 2θ. E também meio vezes 8 pode ser reescrito como 4, que é o produto desses dois termos aqui. Portanto, 4 vezes a integral de 1 mais cosseno de 2θ dθ. Quebrando essa integral em duas, nós ficamos com 4 vezes a integral de 1 dθ mais 4 vezes a integral de cosseno de 2θ dθ. Integral de dθ é igual a θ e integral de cosseno de 2θ é igual a seno de 2θ sobre 2. Para resolver essa integral, basta fazer uma substituição simples, chamando 2θ de u. Mas é uma integral bastante utilizada. Provavelmente você já memorizou que a integral de cosseno de 2θ é seno de 2θ sobre 2. Uma outra maneira de se pensar aqui é que a derivada de seno de 2θ sobre 2 é igual a cosseno de 2θ, utilizando a regra da cadeia. Mas, seguindo adiante, nós ficamos com 4θ mais 4 vezes seno de 2θ sobre 2, que é a mesma coisa que 2 vezes seno de 2θ mais a constante. Outra identidade trigonométrica, seno de 2θ é igual a 2 vezes seno θ vezes cosseno de θ. Portanto, nós ficaremos com 4θ mais 2 vezes seno de θ, cosseno de θ mais a constante. Portanto, 4 vezes seno de θ, cosseno θ. Vamos construir agora o triângulo retângulo para poder reescrever seno de θ e cosseno θ em função de u e depois em função de x. Nós temos aqui θ, temos também que seno de θ é igual a u sobre 2, e dado que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, o cateto oposto ao seno é igual a u, e a hipotenusa é igual a 2. Utilizando o teorema de Pitágoras, nós temos aqui 4
menos u ao quadrado. Sendo assim, cosseno de θ, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, é igual a raiz de 4 menos u ao quadrado sobre 2. Precisaremos também de θ, lembrando que se seno de θ é igual a u sobre 2, θ é igual ao arco cujo seno vale u sobre 2. Já temos aqui então todas as ferramentas para finalizar o cálculo dessa integral. Ficamos então com 4 arc seno de u sobre 2, mais 4 vezes seno de θ, u sobre 2, vezes o cosseno de θ, raiz de 4 menos u ao quadrado sobre 2, mais a constante. Nós temos aqui 4, que pode ser simplificado com esse par de 2 aqui, e temos já a expressão final, porém escrita em função de u. Como u não é a variável original do exercício, nós devemos lembrar que nós substituímos raiz de x por u. Então, todo lugar que a gente vê u aqui, a gente deve trocar isso por raiz de x. Ficamos então com raiz de x sobre 2 aqui dentro do arcseno. Ficamos com raiz de x aqui fora. E aqui, menos u ao quadrado equivale a menos x, dado que a raiz de x ao quadrado é igual a x. Aqui nós podemos utilizar uma propriedade de raiz. Quando nós temos raiz de a vezes raiz de b, isso é a mesma coisa que raiz de a vezes b, para poder multiplicar o x por 4 menos x, tendo somente uma raiz na resposta, ficando então com 4 arc seno de raiz de x sobre 2, mais a raiz de x vezes 4 menos x, que é o mesmo que a raiz de 4x menos x ao quadrado, tudo isso mais a constante. Está aqui a resposta final do exercício.